Olá, eu sou Marisol Mandarino, tradutora juramentada de inglês e espanhol. Hoje eu vou ler para vocês aqui uma pergunta que eu acabo de receber de um possível cliente. Ele me escreveu o seguinte: Marisol, gostei muito do seu orçamento detalhado, mas eu solicitei orçamentos para cerca de 10 tradutores e houve diferenças significativas de preços. Alguns chegaram a passar um orçamento que é a metade do seu. Por que tanta diferença se todos usam a mesma tabela de preços? O usuário final fica mesmo, o cidadão fica mesmo confuso. Por quê? Por conta do tipo de orçamento que estamos falando e por conta da legislação, tá? Mas o que acontece? Que a gente tem que explicar. O orçamento mais caro, vamos supor que um seja, sei lá, 800 e outro seja 400. O cliente recebe o de 400, um de 600 e um de 800. Aí o que ele vai concluir? O de 800 está querendo meter a mão. O de 400 é o que eu vou fazer. Então a gente compara comprar ou contratar uma tradução juramentada com a compra de uma roupa, de um carro, de um apartamento, o que for. Tá? E é isso que está errado. Porque a tradução juramentada, ela é tabelada, existe uma tabela de emolumentos que a gente tem que seguir. E existe uma legislação que diz que a gente não pode dar um preço fixo logo de início. Tá? Por quê? Porque a tradução não é dada em cima de uma página. Como eu expliquei já num outro vídeo, ela é dada em cima do total de caracteres, ou seja, em laudas. Né? E a lauda aqui em Minas Gerais é de 1.100 caracteres com espaços. Tá? Então, como é que a gente resolve isso? Como é que a gente explica isso para o cliente? Da seguinte maneira: o número de laudas que a gente vai colocar no orçamento é um orçamento estimado, tá? Esse orçamento estimado vai depender, será que eu vou acertar? Será que eu não vou acertar? Aquilo ali, aquele trabalho vai render 8 laudas no máximo, aí depois dá 6 laudas e o cliente vai achar que eu não sei dar preço de acordo com a tabela de emolumentos. Mas não é isso. É que eu tenho que estimar, eu tenho que colocar uma margem de erro naquele orçamento, porque eu não posso dizer que vai dar 400 e depois deu 600 e eu não cobrar essa diferença do cliente. Por quê? Porque é proibido conceder descontos, porque há uma tabela de emolumentos a seguir, uma tabela de emolumentos que nós temos que respeitar. Então, fica complicado por causa disso, porque depende da maneira com que cada um vai, a capacidade de cada um de estimar o seu orçamento, tá? De estimar o valor total. E para acertar, a gente tinha que ter uma bola de cristal, porque eu tenho que cobrar pelo número de caracteres da tradução que eu ainda não comecei. E não terminei, obviamente. Se eu nem comecei, não tenho nem chance de terminar, tá? Então, essa que é a dificuldade do orçamento da tradução juramentada. Aí me vêm as agências e cobram preço fechado. Sabe por quê? Porque elas não são fiscalizadas, porque elas desconhecem a legislação, porque elas estão pouco ligando. Mas nós que respeitamos a lei, e nós, tradutores públicos, estamos aqui para respeitar a lei, para seguir a tabela de emolumentos. Então aí eu te digo, é complicado mesmo. Então não adianta ficar pegando preço, orçamento com 10 pessoas. Por quê? Se elas forem do mesmo estado, imagino que sejam, que é geralmente assim que o pessoal faz, se elas forem do mesmo estado, tendo que seguir a mesma tabela de emolumentos, elas vão ter essa pequena variação de acordo com a sua capacidade de estimar, né? Então, cada um tem uma habilidade diferente da habilidade do outro para estimar. Por isso é que eu digo, não adianta comparar. O que interessa é que a pessoa vai te cobrar pela tabela ao final da tradução feita, que não faltem parágrafos, não faltem informações, não faltem carimbos, porque também fazer uma tradução mais barata e não dizer o que tem nos carimbos, a sua tradução pode voltar. Aí não adiantou nada fazer uma tradução barata, tá? Então não se fiem, não confiem nessa comparação que a gente faz muito
básica, muito superficial, de que a tradução melhor, aquela que eu vou escolher, é a mais barata, tá? Porque às vezes a mais barata foi a que não conseguiu fazer uma boa estimativa, não contabilizou os carimbos, não vai colocar toda a descrição do documento e aí a sua tradução volta. Ela não é aceita pelo destinatário final, tá? Ela volta porque aquela pessoa quer uma tradução completa, uma tradução fiel, tá? Então, por essa que é a grande dificuldade na tradução juramentada. Então, eu digo mais uma vez, essa diferença é porque as pessoas têm capacidades diferentes de estimar o número de caracteres da tradução pronta. E é por ali, pela tradução pronta, que a gente tem que cobrar. Tá bom? Então, não concluam que aquele que mandou o orçamento mais caro, que geralmente sou eu, né? Que ele está querendo meter a mão, te cobrar mais do que a tabela. E na dúvida, gente, pede para ver o print da tela onde a pessoa fez a contagem dos caracteres. Não tem problema nenhum em oferecer isso ao meu cliente. Se o cliente está duvidando da contagem final, que realmente não é uma coisa transparente para o cliente, se eu disser que tem 4.500 caracteres ou se eu disser que tem 6.000 caracteres, vai ser difícil de comprovar. Não sei que a pessoa se deu o trabalho lá, mas 4.500 para 4.900, a pessoa não consegue. É muito pouca a diferença para visualizar isso numa tradução pronta. Então, tá desconfiado? Pergunta. Olha, como é que eu posso conferir essa tua contagem de caracteres? Pergunta. Não tem problema. Eu não tenho problema nenhum. Tá? Pede lá, olha, eu achei que ficou muito alta essa contagem de caracteres. Você podia me dar o print da sua contagem de caracteres? Aí eu mostro, aparece lá direitinho até a tela do meu computador com o texto no fundo e a contagem de caracteres do Word. Tranquilo. É um direito de vocês. Tá bom? Um abraço. Tchau, tchau.